Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego e vamos lá para mais uma avaliação de mais uma animação do Tomorrowverse. Liga da Justiça Crise das Infinitas Terras Parte 1 já chegou aí nas locadoras virtuais. E estamos falando aqui de uma adaptação de um quadrinho muito famoso do universo DC como um todo. A Crise das Infinitas Terras já teve algumas adaptações anteriores em outras mídias, como por exemplo a CW, que fez a sua própria Crise. É considerada a maior mega saga dos quadrinhos de super-heróis, ela tem um peso muito grande para o universo DC. Então você tem uma certa responsabilidade para fazer essa adaptação. E eu acreditava que a animação, inclusive pelos trailers que nós estávamos vendo, que seguiria basicamente o que são os quadrinhos, quase que ipsiliteras. E aqui eu digo que eu me enganei. Na verdade eles vão para um caminho diferente. Eles ainda tentam seguir o que é a essência do quadrinho, mas a fórmula é um pouco diferente. Vamos conversar sobre tudo isso, mas antes que curtir e comentar, ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman, sempre falando sobre DC também. Tal qual diz a sinopse, a morte está chegando. Pior do que a morte, o esquecimento. Não apenas para a nossa Terra, mas para todos, em todos os lugares, em cada universo, o multiverso. Contra essa destruição definitiva, o misterioso Monitor reuniu a maior equipe de super-heróis já montada. Mas o que a força combinada de Superman, Mulher Maravilha, Batman, Flash, Lanterna Verde e centenas de super-heróis das múltiplas terras pode fazer para salvar toda a realidade de um Armagedon de antimatéria imparável. Vamos começar pelo fato que, na verdade, essa própria animação também é o começo da Crise nas Infinitas Terras. Não é o fim necessariamente, você tem 3 partes para trabalhar toda a adaptação da crise, então a gente está indo aos poucos ao que parece. Mas eu acho interessante que a animação ela faz algo que o Tomorrowverse gosta de fazer, que às vezes é dar uma enganada, né? Como por exemplo a gente viu na última animação que é a Liga da Justiça, o Warworld, ou Mundo Bélico, que na verdade não era uma animação da Liga da Justiça, era uma animação da Trindade que mostrava um pouco do mundo bélico e terminava com um gancho para a crise. Ou seja, tem uma coisa diferente aí. E essa animação de agora, ela também pega um caminho diferente. Na verdade, os 40 primeiros minutos é para você falar sobre a formação da Liga da Justiça na Terra 1. Ou seja, tudo que não foi feito nas primeiras animações, que era você ver uma animação focada na formação da Liga, você agora vê. Você vê pouco a pouco como surgiu a Liga da Justiça, qual foi o objetivo de formar a Liga da Justiça, quem são os membros fundadores e assim por diante. Uma parte que eu gostei, eu achei legal, porque era uma coisa que faltava pra gente dentro do Tomorrowverse. Essa era uma grande crítica envolvendo todo esse universo, a maneira como eles corriam com as coisas. Por mais que esteja um pouco deslocado aqui o momento onde você vê a formação da Liga, ainda assim é legal ver a união dos personagens para chegar num denominador comum e como isso conversa com a própria Crise nas Infinitas Terras. E o grande protagonista do trabalho acaba sendo o Flash. Você já vê pela capa, pelo pôster da animação aqui. E o Flash do Tomorrowverse, ele tem muito de cruzar o multiverso. Ele, na primeira aparição, foi lá pra Terra 2, conhecer a Sociedade da Justiça, a Mulher Maravilha e coisa nesse sentido. Além do mais, historicamente, o Flash sempre foi um personagem muito ligado à crise, né? A esses momentos que falam sobre o multiverso ou mesmo sobre realidades alternativas. Vamos lembrar também lá, todo o começo do multiverso da DC começou com o Barry Allen conhecendo Jay Garrick. A partir dali que as coisas foram crescendo com o passar do tempo até chegar a Crise das Infinitas Terras. Então você colocar o Flash sendo protagonista aqui não me soa como algo absurdo, algo ruim. E até muito tocante, muito bonito como a gente vê a construção do personagem. Todo o arco de histórias que tem envolvendo ele. Talvez essa seja a animação do Flash que os fãs do Flash queriam, porque realmente todo o foco nele, no seu casamento, em conhecer a Iris e toda a evolução que a gente vai vendo na vida dele até o momento que chega a crise e todo o final da crise, entre aspas, você vê um crescimento muito bom do personagem. Você tem algumas referências ao que envolve o lore do Flash, né? Alguns personagens importantes ali dão uma pequena aparecida, mas ainda assim o foco é falar sobre o relacionamento do Flash com a Iris, bem como a relação dele com a Liga da Justiça, o fato de a gente conhecer outros personagens do multiverso. São coisas breves, na verdade, inclusive alguns personagens já vêm de terras que a gente conhece, como por exemplo a Terra 2, mas você vê algumas outras aparições ali para enriquecer um pouco a história. Entretanto, não dá para esperar personagens que a gente conhece dos quadrinhos aparecendo aqui. Você, por exemplo, não tem necessariamente um páreo aparecendo. A princípio não tem. Tem uma coisa parecida, às vezes o Flash faz às vezes do páreo ali, quando a gente vê todo aquele momento de reunião dos personagens. Você não tem uma grande construção envolvendo, por exemplo, Alexander Luthor, que é um personagem importante também na Crise das Infinitas Terras. A percussora é um pouco diferente também. Então a animação ela tomou a liberdade aqui para fazer a adaptação. Isso pra mim
sempre coloco como algo positivo. Eu sei, tem muita gente que fala que não, tem que ser igual, fidedigno, tal qual são os quadrinhos, senão é uma porcaria, senão não vale meu tempo. Eu sempre acredito que quando você tá passando pra outra mídia, você não precisa seguir tal qual são os quadrinhos, porque senão eu leio o quadrinho, tá bom pra mim. Então você pegar o material original e adaptar pro novo universo, acaba sendo positivo. Eu gostei como eles fizeram, por exemplo, na CW, que segue quase parecido com os quadrinhos, mas pega o que envolve as séries da DC para fazer a sua adaptação. O Tomorrowverse, a princípio, nesse primeiro momento, não está fazendo uma crise nas fitas terras das animações, mas sim uma crise do Tomorrowverse. Mas vamos lembrar que estamos falando somente da primeira parte, e não da segunda e terceira. A gente não sabe o que vai acontecer mais pra frente. Podemos ter grandes mudanças. Podemos ver algo maior acontecendo mais pra frente. E é um ponto interessante dessa animação que, de certa maneira, ela tem um começo, meio e fim. Por mais que ela deixe uma pequena pontinha no final ali para explorar na segunda parte, você pode ver tranquilamente sendo uma animação com começo e fim. Não parece que é necessariamente o começo de uma coisa, parece realmente uma animação fechada ali. E isso pode ser positivo. Se você gostou da história do Flash, você vê um começo, meio e fim para todo o trabalho ali. Se você gostou de todo o desenvolvimento envolvendo o momento da crise ali, com o monitor conversando com os personagens, pode ser algo positivo. Você inclusive aqui não tem a aparição do grande vilão da crise, que é o Anti-Monitor. Eles estão guardando talvez para a segunda ou terceira parte. O grande vilão da brincadeira toda aqui é a Antimatéria. É a destruição do multiverso. E você vai vendo toda a construção na trama com os personagens tentando impedir essa onda de antimatéria. Outro ponto importante aqui é a aparição do Sindicato do Crime, Ultraman, Superwoman, o Johnny Quick, Coruja e assim por diante. São personagens que inclusive estão na capa ali da animação, no pôster, então você pensa que eles terão alguma relevância para a animação, e eu senti que eles não têm tanta relevância. Eles são mais um mundo que está ali diante de problemas envolvendo a antimatéria, mas nada que adicione algum ponto um tanto quanto dramático aqui para a construção do que envolve a própria crise. É a tentativa de você mostrar um mundo diferente. Nos quadrinhos também, no que envolve essa construção de multiverso da DC, você teve a apresentação da Terra 1, você tem a apresentação da Terra 2, e a próxima Terra que aparece é a Terra 3. Então o outro universo que apareceu aqui com um pouco mais de relevância foi a Terra 3. Temos outras terras aparecendo também brevemente, até por causa da reunião de personagens ali que fazem parte de outras terras. Mas ainda assim a Terra 3 ela tem um pouco mais de substância aqui. Mas ainda assim ela não faz com que você tenha uma grande ligação com os personagens. Acho que nem precisa ter uma ligação porque são criminosos, né? O Sindicato do Crime é complicado. Mas você não sente muito peso dos personagens dentro da trama, a não ser simplesmente serem varridos posteriormente. Inclusive já aparece meio que no trailer tudo isso. Então eu poderia dizer pra vocês que a parte que envolve a Terra 3 é uma das mais fracas da animação. O que vale realmente muito mais é a construção do Flash com o seu protagonismo, depois a parte que envolve a crise realmente, e depois nós temos a Terra 3 ali, que se envolve obviamente ali com a crise das infinitas terras, mas ainda assim é um momento um pouco mais fraco ali, né? Os personagens não me geraram nenhum momento que fale, pô, legal, bacana, a gente tá vendo o Sindicato do Crime. Fora do Flash, eu não senti que outras figuras da DC tiveram boas construções, assim, né? Algo significativo pra trama. Exceto talvez o Batman, que tem um pequeno subplot ali falando sobre família durante a trama, que é inclusive o personagem que dialoga diretamente com o Barry para falar sobre a construção de uma família. Você tem aparições de personagens importantes também do lore do Homem-Morcego, inclusive quando você fala da Terra 2 você tem algo importante envolvendo o Batman. Quem conhece os quadrinhos da Era de Ouro sabe toda a evolução do personagem para chegar onde ele chegou na Terra 2. Então esse pequeno subplot do Batman até que é legal para falar muito sobre o que é o personagem nas suas trevas e deixando de ser trevoso, para ter alguém que possa dialogar com ele e fazer com que ele cresça. E que foi uma coisa bem feita, não é para ser o foco, obviamente, é para ficar bem atrás de tudo que é de maior para a construção da animação. Mas todos aqueles questionamentos que a gente vê também em redes sociais sobre o Batman, sobre o fato de ele empregar um menino prodígio, uma criança para combater o crime, que é uma coisa irresponsável e tudo mais, você tem outra perspectiva aqui, que é uma perspectiva bem feita, que faz todo sentido no que envolve a existência do Robin e como o Robin é benéfico na vida do Batman, inclusive para a saúde mental do personagem. Então, para mim, a animação teve seu saldo positivo. Depois de nós vermos algumas animações meio estranhas aí do Tomorrowverse, algumas bem fracas dentro dos objetivos, eu curti aqui, o saldo foi positivo. Acredito que ainda teremos algumas discussões fervorosas de fãs falando sobre caracterizações de personagens, falando sobre romances, não sei mais o que. Participações de personagens como Superman e Mulher Maravilha ficam um pouco abaixo aqui, né? O Superman não tem tanto destaque, Mulher Maravilha fica um pouco apagada. Então para os fãs desses personagens pode ser que seja um pouco frustrante ver algumas coisas. Mas, tendo como foco o Flash, para mim realmente é uma animação bem legal. No que tange a crise das infinitas terras, é legal como as coisas se ligam envolvendo o protagonista. E ainda a gente pode esperar mais coisas envolvendo as duas partes
para ligar toda a crise. O evento crise ainda tem o que falar pra gente, com a apresentação inclusive talvez os personagens que faltaram, apresentação de antagonistas que faltaram. Então você julgar essa primeira parte como uma péssima adaptação da crise não me parece algo correto, me parece precipitado, porque ainda você tem mais 2 partes para complementar a crise. Quando a gente chegar no final, a gente pode falar se realmente foi uma boa adaptação dentro do propósito dela ou não foi. Mas como obra fechada aqui, essa primeira parte funciona, achei satisfatório, vou dar a nota 8 para essa animação. Torço para que as próximas partes aí sejam boas também, né? Possivelmente a segunda parte vai ter o foco na Supergirl e vamos ver o que acontece na terceira parte. Ainda estou torcendo para que outros núcleos de animações conhecidas do universo DC, como por exemplo Liga da Justiça, do Teamverso lá, Teen Titans Go e assim por diante, possam aparecer também, né? Que a gente tem uma construção nesse sentido. Infelizmente, eu criei essa expectativa. Espero que ela seja atendida. Mas aí, você já assistiu ou não assistiu? Essa animação ainda não chegou nos streamings da vida, só pra informar pra vocês. Mais pra frente deve chegar na HBO Max, por enquanto só nos aluguéis digitais. Mas se com seus comentários aqui, caso tenha assistido, aproveite e veja outros vídeos do canal, como a nossa playlist envolvendo resenhas do Tomorrowverse. Todas as animações desse universo foram resenhadas aqui no canal. Deixa um emoji morceguinho também nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é nova, marque o sininho para se notificar nos vídeos. É isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.